A falta de organização e a falta de atenção pode prejudicar muito a nossa vida financeira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Alessandra Marques. E nesse canal aqui a gente fala sobre desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tudo que pode contribuir para a nossa evolução como pessoas, como seres humanos. E hoje eu vim falar sobre isso, sobre atitudes que podem estar atrapalhando a nossa vida financeira. Claro, vários são os motivos que podem estar atrapalhando a nossa vida financeira, mas eu venho falar particularmente de 2 motivos, esses os quais eu tenho percebido na prática, pelo menos na minha realidade, tá? Eu não sei qual é a sua realidade, mas na minha realidade, 2 práticas que prejudicam a minha vida financeira e pode também estar prejudicando a sua. A primeira é a falta de organização. Eu não sei vocês, mas eu não me considero uma pessoa desorganizada. A questão assim do trabalho, por exemplo, eu costumo eu tenho até uma agenda que não tá aqui agora fácil, mas eu tenho uma agenda que eu anoto tudo. Por exemplo, eu tenho um calendário lá que eu posso ter o controle, por exemplo, do livro que eu li naquele mês, das quantidades de vezes que eu estou frequentando a academia, eu anoto tudo que eu tenho que fazer no dia. Então, assim, quando você se organiza, claro, além de ajudar a vida financeira, eu vou explicar em que ponto isso prejudica ou ajuda a vida financeira, mas quando eu organizo o meu dia, quando eu coloco assim no papel tudo que eu preciso fazer durante o dia, você pode fazer isso logo no início do dia ou no dia anterior. Às vezes eu faço no dia anterior que eu preciso fazer do outro dia. Então, eu coloco assim as prioridades e eu coloco coisas que eu gostaria de fazer caso dê tempo, né? Mas eu procuro não colocar muita coisa. Porque se você coloca muita coisa, planeja fazer muita coisa e você não faz, você acaba ficando frustrada. Então, eu coloco prioridades e coloco poucas coisas que eu gostaria de fazer naquele dia, se der tempo, além das prioridades. Eu coloco poucas coisas, porque quando dá tempo, por exemplo, fazer tudo, tem coisas que eu faço mais do que o planejado, isso é muito bom. Mas quando você coloca lá uma lista de coisas intermináveis, que às vezes você não vai dar conta no dia, e quando você não consegue cumprir, você fica se sentindo mal, você fica se sentindo para baixo, você fica se sentindo impotente, incapaz. Então, eu aconselho você colocar prioridades. Ah, Alessandra, mas são muitas as prioridades. Então, coloca as prioridades das prioridades. E aí, você vai acrescentando coisas a mais. Então, quando eu faço isso, eu consigo ter, digamos assim, ser mais produtiva. E eu consigo ter um pouco de controle mais do dia, das atividades, e me ajuda também a lembrar, porque se eu for confiar só na minha memória do que eu tenho que fazer, do que eu tenho de fazer, não adianta, tá? Então, às vezes eu anoto o que eu preciso fazer no outro dia, ainda que seja mandar recado para alguém. Preciso mandar recado para uma amiga para falar disso, daquilo. Pode ser qualquer coisa simples, mas importante. Então, às vezes, até para mandar recado, para fazer uma ligação, preciso falar com fulano sobre isso, isso e isso, eu anoto no diário, porque às vezes, ou na agenda, porque às vezes eu posso esquecer. E é muito bom. Se você quiser fazer essa prática de anotar tudo que você precisa fazer no outro dia e ir riscando o que você já fez. Já fiz isso, ok. Gente, é uma sensação muito boa, é uma sensação muito gostosa até, de, nossa, eu tô conseguindo, eu tô dando conta, não é? Eu tô cumprindo. Aquela sensação de dever cumprido é muito bom. Claro que você tem que considerar que há dias que vai ter imprevistos, certo? E nem tudo vai sair como planejado e tá tudo bem. Então, o que não deu certo naquele dia, você coloca para outro dia, ou logo no outro dia seguinte, ou no dia que você acha que vai dar conta, ou que vai, se não for algo assim tão urgente, que pode colocar para 2, 3 dias depois, você pode ir organizando o seu dia, a sua rotina, tá? Então, em que ponto, Alessandra, então, a falta de organização faz a gente perder dinheiro, digamos assim, gastar mais sem necessidade? Por exemplo, tem umas 2 semanas, mais ou menos, que eu não sabia onde eu tinha colocado as luvas de academia. Na verdade, não foi as luvas, foi uma só que desapareceu, entre aspas, né? Gente, eu procurei essas luvas pela casa,
no meu guarda-roupa, em alguns cantos. Só que algumas coisas minhas, por exemplo, como o guarda-roupa, estava muito bagunçado. E na correria do dia a dia, da rotina apertada, eu não tive tempo de arrumar esse guarda-roupa. E aí o que acontecia? Eu não conseguia achar tanto essa luva, quanto às vezes até uma roupa que eu tava procurando. Ai, cadê aquela blusa, cadê aquela calça? E por conta da bagunça, eu tive dificuldade de achar. E aí você acaba também, às vezes, se atrasando, porque você precisa daquela roupa específica. Se não for aquela roupa específica, se não for urgente aquela roupa específica, você pode conseguir outra, você pode pegar outra, tudo bem. Mas eu percebi que a falta de organização também foi me prejudicando em algumas coisas, além da vida financeira. Voltando para as luvas. Então, eu não achei as luvas. Eu estava pensando seriamente em comprar outras luvas. Mas eu falei assim, não é possível, essa luva está dentro de casa. Eu tinha certeza que a luva estava dentro de casa. A questão que eu não estava achando foi por conta da desorganização, da bagunça, enfim. Falei, não vou comprar. Em outros casos de coisas que eu já tinha e não sabia onde estava por conta da desorganização, e era questão de urgência, assim, questão que eu precisava para aquele momento, para aquele dia ou para o dia seguinte, e por eu não achar, eu precisei comprar outras coisas simples, por exemplo, um durex, cola, algum material escolar e outras coisas a mais. Eu precisei comprar coisas, novamente, coisas que eu já tinha. E isso, gente, vai levando ali seu dinheiro. Às vezes você chega no final do mês e você não sabe para onde foi seu dinheiro, tá? Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar sobre educação financeira, sobre vida financeira. Eu dou importância quando a gente percebe a importância que tem a gente ter controle. Não tô dizendo ser avarento, ser mão de vaca, tá? Nada disso. Pão duro, como dizem em outros lugares. Mas é muito importante a gente ter vida financeira. Uma vida financeira controlada, uma vida financeira organizada. Porque você consegue saber para onde está indo aquele dinheiro, você consegue planejar melhor coisas que você quer fazer, que você quer comprar. E quando você gasta um dinheiro para comprar coisas que você já tem, isso não faz sentido nenhum, isso atrasa a nossa vida financeira. E isso acaba respingando em outras áreas da nossa vida, ainda que a gente não perceba, tá? Então, graças a Deus eu consegui achar minhas luvas, mas já aconteceu várias vezes de eu precisar comprar coisas que eu já tinha e não achava por conta da bagunça, da falta de organização, porque eu não lembrava onde foi que eu tinha guardado, enfim. O segundo ponto é a falta de atenção. Essa semana eu pequei muito na falta de atenção. Em 2 vezes nessa semana, eu pedindo um carro por aplicativo, né? Uma moto por aplicativo, para ir de um trabalho para outro lugar, enfim, fazer exames, enfim, tive vários compromissos durante a semana. E 2 vezes aconteceu que, na pressa, por conta da correria, na agonia, eu pedia o endereço errado. Porque às vezes eu tenho o costume de ir, por exemplo, para o trabalho. Então, às vezes, o endereço do trabalho, o endereço da minha casa sempre fica logo em cima. E aí, por conta da correria né, da falta mesmo de atenção, eu acabei colocando o endereço errado. Eu tinha saído do trabalho e tinha ido no centro resolver uma coisa. Do centro, eu tinha que vir para casa. E aí, sem querer, eu pensando que eu tinha colocado o endereço de casa, eu não coloquei o endereço de casa, eu coloquei o endereço do trabalho novamente. E a direção do trabalho é quase a mesma direção da minha casa. Então, quando eu vi o motoboy chegando no meu trabalho, eu falei, moço do céu, qual foi o endereço que eu coloquei? Qual foi o endereço que eu coloquei? Ele, esse aqui, moça, que você colocou. E aí eu percebi que eu tinha colocado novamente o endereço do meu trabalho, sendo que eu tinha que ir para casa. E aí eu gastei mais por isso. E outro fato foi também que uma vez saindo do médico eu ia pro trabalho. E aí eu sempre peço moto, porque é mais econômico às vezes do que carro, é mais econômico. E eu preciso utilizar com muita frequência motoristas por aplicativos, né? Automóveis por aplicativo. Preciso usar muito. Então, para economizar ali no final do mês, eu acabo pedindo motoboy pelo aplicativo. E aí, na pressa também, que eu tava um pouco atrasada, eu tinha saído do médico e tinha que ir ao trabalho, mas eu avisei
que eu poderia chegar um pouco tarde porque eu estava no médico. Mesmo assim, eu não queria chegar tão atrasada. Então, na correria, eu pedi, solicitei a moto, só que eu não percebi que logo em cima não foi a moto, foi um carro. E aí o motorista avisou, quando ele chegou, ele avisou, olha, cheguei. Eu falei, chegou onde, moço? Você tá onde? Tô aqui, tal lugar. E ele já estou aqui na porta, etc e tal. E realmente ele já estava na porta. Foi um carro, eu achando que tinha pedido a moto. Pura falta de atenção, na pressa ali, eu solicitei o carro ao invés da moto. Deu um pouco, por isso, e eu até achei estranho pelo valor. Eu falei assim, deu mais caro porque é à noite, pelo horário, por isso que deu um pouquinho mais caro. Eu achei o valor até um pouco não tão habitual por ser moto. Moto é mais econômico do que carro. Eu achei estranho o valor, mas pedi, porque já estava atrasada, não tinha tempo de ficar esperando e pedindo até abaixar o valor, enfim. E aí eu vi que depois que eu vi no aplicativo que era o carro que estava na minha frente, era o carro que eu tinha pedido, mas eu achando que tinha pedido moto. Eu acho que o motorista ficou sem entender nada. E depois que eu falei, meu Deus do céu. E aí eu gastei mais caro, sendo que o local do médico onde eu estava para o trabalho era muito próximo. De moto, e além de ser muito mais rápido, realmente ia ser muito mais econômico. Mas como eu falei, eu pensei que tinha dado aquele valor por conta do horário, mas não, gente. Foi por pura falta de atenção. Então, eu percebi que, gente, olha, como a falta de atenção, a falta de organização, esses dois que foram mais recentes, assim, né, na prática, na minha realidade. Mas se eu parar pra pensar, muitas outras atitudes, muitas outras coisas podem estar atrapalhando a minha vida financeira. Mas, então, eu caí em mim, né, e pensei, poxa, como isso, a falta de atenção, a falta de organização está prejudicando a minha vida financeira, porque estou tendo gastos desnecessários que eu poderia estar aplicando em outros objetivos meus, tá? Então, é muito importante que a gente tenha consciência de como nós estamos gastando as nossas finanças, né? O dólar aumentou, se você for parar para estudar essas questões de finanças, de dólar, de conversão, de economia, gente, a questão tá muito séria, tá? A gente não pode entrar em desespero, obviamente, mas tá muito sério. Eu não entendo tudo de economia, de investimentos, essas coisas, não entendo, mas eu me interesso por esse assunto de finanças. E eu sei que o negócio não tá muito bom não, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente usa o nosso dinheiro. Tem que ter muita responsabilidade, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa partilha. E aqui eu deixo pra vocês uma sugestão de livro. Esse livro aqui, O Sucesso Não Cabe na Bolsa, da Patrícia Lages. É lá da Patrícia Lages. Lages não, Patrícia, não sei se falei certo. Patrícia Lages. É um livro muito bom. Esse, se eu não me engano, é o segundo livro dela. O primeiro, Sucesso Não Cabe na Bolsa 1. Não tá aqui, eu acho que eu emprestei. Eu queria mostrar ele pra vocês, mas eu acho que tá emprestado. Eu não lembro a quem emprestei. Eu sou muito ciumenta com meus livros. E aí, o fato de eu não tá lembrando a quem emprestei, praticamente tá perdido, né? Infelizmente. Mas aqui é o segundo livro dela. E tem outros livros dela que falam sobre finanças, que nos ajuda a entender um pouco sobre esse assunto, que nos ajuda a ter atitudes pra gente economizar, pra gente poupar, pra gente prosperar. Fala aqui sobre outras questões, outros hábitos que a gente faz, que faz o nosso dinheiro ir pelo ralo. Então, é um livro muito bom, eu aconselho todos os livros da Patrícia Lages sobre esse assunto, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí seu comentário. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.